O que acontece com os espíritos das crianças quando desencarnam? Vamos lá. Criança não quer dizer que a criança tenha menos idade do que os pais dela. A criança pode ter muito mais idade do que os pais dela. Pode ser um espírito mais velho do que os pais. Mas ela está naquele corpo de criança. E o que ocorre? Como a pergunta é sobre o desencarne de criança, normalmente as crianças vão desencarnar depois dos pais dela. Quando as crianças desencarnam precocemente, elas vieram cumprir algum tempo que tinha que ser cumprido. Ah, mas o que pode ser? Pode ser uma eutanásia, pode ser um suicídio, pode ser um abandono de tratamento, inúmeras coisas que podem ter acontecido. Então seria aquele pedacinho que faltou na existência anterior? Perfeitamente. E muitas vezes, observe que na maioria desses desencarnes é com alguma doença que a ciência não conseguiu curar. Alguma coisa sem explicação. Por quê? A ciência já comprova que a oração surte efeito na cura. Se a oração, isso é estudo em universidade de medicina, hein? Se a oração surte efeito na cura, tanto feita pelo paciente como por outras pessoas, surte de resultado diferente daquele que não acredita em nada, então eu posso dizer que, embora não se comprove, maus pensamentos, ódio, mágoa também vai causar problemas de desarmonização de células. Se a oração funciona, por que a coisa negativa não vai influenciar, tá? Então, quando se fala assim, olha, tem que perdoar, porque isso pode causar doença. Aí, de repente, a criança... Mas o que fizeram para ela não perdoar ou para não causar doença? E, de repente, ela desencadeia aquilo e pronto, e desencarna. As pessoas dizem, não teve nem tempo para pecar, né? Perfeitamente. Nessa vida que ela viveu. Porque, na verdade, pecado não existe. Sim. Existe aquilo que a gente comete de ruim para outra pessoa ou coisas que a gente comete de ruim para a gente, que nos prejudica, o nosso processo evolutivo, a nossa caminhada, que pode fazer a gente estacionar. O espírito nunca regride, ele estaciona. E aí vai dentro daquilo que você falou, da causa e efeito, né? Então a gente plantou uma semente ruim, a gente vai colher, né? Vai colher. E às vezes, se não foi naquela encarnação anterior, fica para a próxima. Fica para a próxima. Agora, é preciso deixar claro, as pessoas relutam em acreditar nisso. Quando a gente vê os estudos aí, Livro dos Espíritos principalmente, fala das famílias. Quando tem um processo de resgate, são reunidos os espíritos que estavam envolvidos naquela época em que eles estavam encarnados. Então, um vem como pai, ou então vem como filho, a mãe vem como filha, ou vem como irmã, e vai se envolver ali as pessoas para passarem por aquela situação e todas passarem por um determinado aprendizado. Então, a gente escolhe sim a família que a gente vai encarnar. A gente escolhe. Agora vamos supor, você disse o motivo que aquela criança pode desencarnar em tenra idade. E acredito que o pessoal tem muita curiosidade em saber o que acontece depois. Eles são amparados, as crianças são acolhidos. Eu penso naquela mãe que mas é claro que é amparado, que perdeu aquele filho, né? Para que ela tenha esse coração consolado, né? Mas é claro que é amparado. Mas muito mais do que uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Claro que é amparado. Até durante o tratamento está sendo amparado.
Inclusive, no momento de desencarne, não sente dor nenhuma. A espiritualidade, a misericórdia divina não permite que a pessoa sinta a dor do desencarne, mesmo que seja uma morte violenta. Então, não se preocupe com isso, porque isso é uma coisa que tem que acontecer, mas ela é anormal, porque a maior dor para um pai, para uma mãe, é ter que enterrar os filhos. Normalmente eles imaginam que eles vão ser enterrados por eles. E aí tem que enterrar um filho e falar, meu Deus, o que aconteceu? Agora, por que é desse jeito? Porque é assim que tem que ser. Eu vou deixar uma colocação aqui. Quando começou, foi, acho que a Zika. Tem dengue, zika, chikungunya, sei lá o que, né? Um monte de coisa. Aí começou a Zika. Aí teve um caso que tomou a manchete dos jornais. 2 gêmeos que não eram univitelíneos, era um menino e uma menina, então eles, por isso o sexo diferente. O menino nasceu normal e a menina com microcefalia. Os 2 dentro da barriga da mãe, por causa do vírus lá da Zika. Eu vou perguntar, Éder, Deus só gostava do menino, não da menina? O que aquela criança que estava sendo gerada tinha feito de errado nessa vida para nascer com microcefalia? Então, a gente precisa começar a refletir essas coisas. Se a gente não ampliar nossa visão para várias reencarnações, a gente é obrigado a admitir que Deus é injusto, né? E vai falar assim, isso é castigo. Castigo do quê? É castigo para os pais. Mas vem cá, então faz sofrer a criança para castigar os pais? Entende isso? Que os mistérios da vida... a gente precisa se aprofundar. Por que é importante a leitura, o estudo, buscar saber, pesquisar? Porque quem não lê, quem não estuda é obrigado a acreditar no que os outros falam. E ninguém é o dono da verdade, porque cada um tem uma experiência de vida. E o que um viveu não é o que o outro viveu. Já falei isso aqui há minutos atrás. Então eu vou trazer aqui a minha experiência do que eu vivi, do que eu tenho de conhecimento, do que eu sei, do que eu aprendi. E o que o outro aprendeu? Eu tenho que respeitar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.